Olá, boa noite. Boa noite a todo mundo que está chegando. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Mais uma live, ó, que legal. Estamos aguardando então o nosso convidado, Eduardo Panuso, está chegando a qualquer segundo, já me acenou aqui de que está conectando. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Nossa. Olá, boa noite, todos bem-vindos e bem-vindas. Estamos aguardando então só o nosso convidado Eduardo Panunzio. Hoje a gente vai falar sobre financiamento privado às organizações da sociedade civil através dos fundos patrimoniais, ou chamados endowment funds, né? Então é uma tradição mais cheiro no Brasil não é tão tradicional quanto na Europa, nos Estados Unidos, e a gente vai falar um pouco sobre a lei que regulamentou os fundos privados no Brasil, né? E com o nosso convidado Eduardo Panunzio, que chegou aqui agora. Vamos lá incluí-lo. Já chegou aqui o nosso convidado. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. E o Eduardo já está se conectando aqui com a gente. Só um minutinho para ele chegar aqui. Opa! Só aguardando então o nosso convidado. Ele já incluí ele aqui. Não sei o que está acontecendo. Em qualquer momento ele pinta por aqui. Então, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Para quem não me conhece, eu sou Lucas Seara, sou advogado, coordenador do Oscar Legal Instituto, e a gente está aguardando, então, o nosso convidado, Eduardo Panunzio, advogado, doutor em Direito pela USP. Nossa, aconteceu aqui alguma coisinha. Vamos lá, vamos tentar aqui resolver com o Panunzio. Pronto, agora ele chegou. Claro. Tudo bem, Lucas? Olá, meu caro. Boa tarde para você. Me ouve bem? Eu sim, você me escuta? Legal. Esse novo normal, a gente primeiro testa isso, né? Você está ouvindo, se o link chegou. Acho que não é nem por aqui, vocês me escutam bem agora, né? Desculpa, os meus problemas aqui tecnológicos, eu sou aprendiz de live de Instagram aqui ainda, então, mas tá tudo funcionando. Legal, estamos todos aprendendo. Que bom ter você aqui, Eduardo. Um prazer enorme recebê-lo aqui na nossa live. A gente que tem feito aí desde abril muita discussão com muita gente bacana, né? A felicidade de poder receber gente tão bacana do setor para falar das suas experiências, para falar de temas tão caros à atuação das organizações. E para mim um prazer, uma honra mesmo recebê-lo. Você é uma pessoa que eu admiro tanto, que tem um trabalho acadêmico e como advogado também muito relevante para o setor. Então, fico muito feliz de tê-lo por aqui e agradeço de coração a sua presença aqui na nossa live, tá? Imagina, agradecimentos todo meu, uma alegria, prazer estar aqui conversando contigo, tenho acompanhado aí esse debate importantíssimo que você faz semanalmente aí, Lucas, acho que é uma super contribuição para esse nosso campo do terceiro setor, da sociedade civil, então estou muito alegre aí de estar podendo hoje participar dessa conversa contigo. Legal, Eduardo. Olha só, então a gente tem uma tradição aqui, eu geralmente não apresento o meu convidado, a minha convidada, né? Até porque é a oportunidade da pessoa destacar sua trajetória, dizer aquilo que pensa ser mais relevante na carreira, enfim, o que é que está fazendo agora, ou às vezes a pessoa também não quer dizer muita coisa, enfim, então a gente deixa muito à vontade, a bola está contigo, então se apresenta aí para a nossa audiência. Lembrando que tem muita gente que assiste na hora, e a gente tem crescido também o índice de pessoas que assistem depois, tanto aqui no IGTV aqui do Instagram, quanto no nosso canal no YouTube. Então, é importante que você se apresente aí para esse público nosso, que é acompanhando a nossa live. A bola está contigo, então. Muito bom, tarefa difícil essa. Bom, mas rapidamente, né, falando um pouco mais da minha trajetória no campo da sociedade civil,
Eu me formei em Direito e, no começo da minha trajetória como advogado, eu trabalhava com direito público, sobretudo direito administrativo, até que em 2005, há uns 15 anos atrás, eu tive a oportunidade de trabalhar no GIF, né, que é uma organização que reúne os principais institutos, fundações, empresas que trabalham com investimento social privado, e fui então coordenar o programa de marco legal e políticas públicas do GIF, ou seja, a ideia é como é que a gente já trabalhava aperfeiçoamento da legislação no nosso campo naquela época, né? E desde então, daí acho que acabei sendo picado um pouco por essa mosca, né, que acaba viciando a gente nesse campo, e não deixei mais de trabalhar. Pois eu acabei saindo do GIF, fui coordenário do terceiro setor de um escritório de advocacia, e depois fui criar o meu escritório. Eu já tenho um escritório com 2 sócios, né, 2 amigos, com quem a gente faz uma advocacia bastante especializada, focada no atendimento de organizações da sociedade civil, né? Eu digo que a gente é um pouco clínico geral das nossas associações e fundações. E, paralelamente, eu também fui traçando minha carreira acadêmica, né? Eu fiz, enfim, mestrado, doutorado, e desde 2011, 2012, eu estou vinculado à Escola de Direito da GV, onde a gente começou uma linha de pesquisa sobre sociedade civil, né? Olhando o desenvolvimento do país, precisamos ter não só um setor público robusto, um setor privado também bastante ativo, mas, sobretudo, também uma sociedade civil plural, engajada, participativa, né? Então, a GV aqui em São Paulo abriu um espaço importantíssimo, acho que muitos aí dos nossos colegas já passaram em algum momento por lá, e a gente vem tentando aí produzir pesquisas, análises, estudos, propostas de aperfeiçoamento da legislação e um pouco desse aparato institucional com o qual a sociedade civil se relaciona aqui no Brasil, né? Então, acho que consegui cumprir aqui rapidamente um pouco a minha trajetória, né? Então, hoje eu sou um advogado do terceiro setor e, paralelamente, atuo como pesquisador na Escola de Direito da GV aqui em São Paulo. Aliás, registrar e parabenizar você que levou um prêmio internacional, você, a Aline Gonçalves, a Aline, uma querida que esteve aqui comigo também. Então, não podia deixar de registrar aí o reconhecimento internacional que você recebeu há pouco tempo atrás. Que o reconhecimento dos pares você já tem, né? Todo mundo que atua nesse setor no país conhece o seu trabalho e bebe da fonte, né, das coisas que você tem produzido, e o reconhecimento internacional é bom também a gente registrar. Eu parabenizo e fico muito feliz também quando os amigos são premiados dessa forma, né? São os Diálogos Paulistanos, salvo engano, é o nome do projeto que vocês fazem, né? Fala um pouco também desse projeto para a gente. Esse projeto especificamente que a gente recebeu esse reconhecimento do ISTR, né, que é uma das principais organizações internacionais, associações internacionais de pessoas que pesquisam esse campo da sociedade civil, se deveu muito menos a um trabalho meu, né, mas, sobretudo, de um conjunto de pessoas e organizações da sociedade civil, né, qual eu tive a possibilidade, a alegria de colaborar. Foi em cima daquela mobilização sobre a MP 870. Para quem não lembra, né, logo da primeira iniciativa a rigor do governo Bolsonaro, primeira medida provisória que reorganizava o funcionamento da administração pública federal, colocava uma competência ali na Secretaria de Governo de não apenas dar continuidade à interlocução com a sociedade civil, algo que, de alguma maneira, né, sempre teve uma instância na Presidência da República que cuidava um pouco dessa interface Estado-sociedade civil, mas acabava passando um pouco da linha na medida que colocava uma atribuição de controlar, supervisionar, monitorar as organizações da sociedade civil, né? Então, ali acho que houve uma apreensão e uma preocupação muito grande por parte de todos nós, colegas que atuam, seja como advogados, pesquisadores, outros profissionais, enfim. E aí foi super interessante que a gente deu início, aproveitamos um pouco a partir desse espaço na GV. A gente tem alguns anos também fazendo junto com a Associação Paulista de Fundações aqui em São Paulo, o Diálogo Paulista entre órgãos de controle e organizações da sociedade civil, que é justamente a ideia de como é que a gente cria um espaço relativamente neutro para que 2 atores que vivem se brigando aí nos processos de prestação de contas, mas que se falam muito pouco no dia a dia, né?
Então, a gente pensava Perfeito. muito em Tribunal de Contas, Ministério Público, corregedorias e controladorias. Como é que a gente consegue sentar todo mundo numa mesa com o pessoal das organizações para que a gente possa discutir problemas que afetam comumente esses campos, para que esses campos se conheçam melhor e a gente consiga ir aos poucos melhorando esse ambiente, né? Então, a gente aproveitou esse espaço do Diálogo Paulista e convidamos, então, os representantes do governo federal. Então, veio o pessoal da Secretaria de Governo, a princípio o próprio ministro viria, mas veio, né, o secretário de Articulação Social e a sua equipe, e um conjunto grande de organizações. Fizemos um debate muito proveitoso lá na GV, difícil, né, sobretudo para o pessoal do governo, né, que estava chegando em Brasília, e com uma agenda, de fato, muito problemática, né? Então, houve muita crítica, né, e eu acho que críticas legítimas naquele momento. E depois desse encontro, a gente produziu, então, um paper, né, um pequeno paper para subsidiar as discussões. E é um paper que, daí, a partir de trabalho de organizações, como, né, reunidas no Pacto pela Democracia, Conectas Direitos Humanos, enfim, várias outras, o GIF, enfim, levaram isso ao Congresso Nacional e, no final, felizmente, o Congresso acabou barrando essa tentativa do governo federal de controlar as organizações da sociedade civil, e a lei que resultou do processo legislativo foi uma lei muito mais compatível com o que se espera da relação do governo federal com a sociedade civil num contexto democrático, né? Muito bacana essa Então, foi em iniciativa. função disso. Então, eu digo que foi muito... Aí eu peguei carona, de fato, aí o trabalho meu, a minha contribuição foi bastante pequena comparado aí ao grande conjunto de pessoas que participaram disso. Então, foi muito mais um prêmio aí, de fato, sem nenhuma demagogia ao trabalho desse universo de atores do que, de fato, a uma pesquisadora, a mim, ou a própria Aline, minha colega pesquisadora no GV. Muito bacana, de todo modo, parabéns. Queria cumprimentar, então, a Nicole, que está aí, que é da Associação Paulista de Fundações. Tá? Eu falei de diálogos paulistanos, mas é diálogos paulistas entre os órgãos de controle e as organizações da sociedade civil, que é uma baita contribuição ao campo das organizações. Eu estive em um dos eventos no passado, quando eu estava morando em São Paulo ainda, na FGV, assistindo uma das palestras, quando eu te vi, a Aline e tal. Mas é sempre muita gente, né? A gente se cumprimenta ali rapidamente e nunca dá para lembrar de todo mundo que aparece. Mas, enfim, vamos começar, então, a falar um pouco desse tema que a gente elegeu para hoje, né? Explicar para a pessoa. Então, vamos falar, então, o básico. O que são os fundos patrimoniais, os chamados endowment funds? Podemos falar, então, em linhas simples e gerais, o que são esses fundos? Vamos lá. Bom, os fundos patrimoniais, o que são? No fundo, ele é um patrimônio, é um conjunto que pode ser de bens, imóveis, enfim, mas, mais geral, é um conjunto de recursos financeiros, né, que é aplicado nas opções de aplicação financeira que muitos de nós conhecem, que os bancos oferecem, e o rendimento obtido com a aplicação desses valores é revertido a apoiar uma causa ou uma organização de interesse público. É como se você segregasse uma parte do patrimônio de uma organização, deixasse esse patrimônio protegido, ou seja, a ideia é que o principal desse patrimônio nunca seja corroído, e ele fique gerando rendimentos de forma perpétua, né? A vocação dos endowments é ser um mecanismo de perpétuo de financiamento das organizações, e todo mês fica pingando um dinheirinho na conta da organização, né? Então, de fato, do ponto de vista de estabilidade, é um grande mecanismo de financiamento. Claro que muito difícil, porque você precisa conseguir reunir um patrimônio significativo para que os rendimentos dele, de fato, tenham um significado econômico, mas, uma vez que a organização conseguiu, né, construir, amealhar um pouco esse patrimônio mínimo, de fato, é uma garantia dela de sustentabilidade, de independência a longo prazo muito grande, né? O mecanismo mais difundido lá fora, né, sobretudo Estados Unidos, onde a gente assiste, né, quer dizer, tem uma tradição de endowments há muito tempo estabelecidos, né, sobretudo os que são bem conhecidos aqui, que é no campo da educação, né, então você pega as principais universidades americanas, Harvard, Yale, assim por diante, elas têm endowments bilionários, né, é um conjunto muito grande de ativos que, de fato, fica rendendo receitas periodicamente para que essas organizações possam financiar as suas atividades. Muito interessante. Você sabe, Eduardo, que eu quando trabalhei aqui na Secretaria de Cultura da Bahia, ainda
2009, 2010, a gente gerenciava ali o Fundo de Cultura do Estado da Bahia, que é um fundo público, né? E cheio de entraves e toda a incidência da legislação de licitações do Estado, tinha as suas complicações. E uma das questões que o meu superintendente, à época, colocava era justamente isso. Vamos pesquisar os endowment funds que existem lá fora para a gente, de repente, estimular a criação de um fundo privado no Brasil, em que a gente possa aportar recurso público, de repente, mas que ele possa ser gerido numa dinâmica de fundo privado para que possa acontecer. E já trazia um pouco essa ideia, né? Depois eu me afastei, já não trabalhava na Secretaria de Cultura aqui, e quando veio, né, essa regulamentação, a 13.800 ali em 2019, eu me lembrei muito dessa experiência, dessas conversas, né? E veio na esteira, inclusive, da questão do Museu Nacional, do incêndio, né? Do pouco recurso que se tinha para a manutenção dele. Então, eu tinha essas duas experiências, aí fiquei com essas duas experiências bem na cabeça. As conversas que tínhamos para viabilizar um fundo, que na época não foi muito para frente, porque é difícil também tirar recurso público para colocar no fundo privado naquele momento, com os instrumentos que nós tínhamos aqui na Bahia para aquilo. E depois a tragédia com o Museu Nacional, né, que gerou essa discussão, enfim. Então, fala um pouco do contexto da criação da Lei 13.800 no Brasil e como ela vem operando, se ela é realmente o ideal, quais os problemas que ela apresenta, de repente, uma linha mais geral aí dessa regulamentação no Brasil. Vamos lá, acho que a gente pode ir fazendo essa conversa por partes, né? A questão de como é que a gente conseguiria avançar com a agenda de endowments no Brasil, na verdade, ela antecede bem mais isso. Havia um conjunto de organizações já bastante mobilizadas nisso, citei o GIF, mas também citar o IDES, né? Teve um papel muito importante, que depois veio a criar a coalizão pelos fundos filantrópicos, né? Um conjunto de advogados também engajados nisso. E havia já um conjunto de projetos de lei em discussão no Congresso Nacional há algum tempo já tramitando. Então, era uma discussão que vinha ganhando densidade no Brasil, até que a gente é surpreendido em 2018 com o incêndio do Museu Nacional, né, que a gente se viu, quer dizer, a precariedade com que vinha funcionando, quer dizer, sem condições de fazer uma manutenção adequada, perdemos algo que é um patrimônio inestimável para a população e houve aí uma pressão do governo para dar respostas, quer dizer, como é que a gente poderia, de fato, criar condições para que isso fosse revertido. E aí o governo, então, edita uma medida provisória logo depois do incêndio do Museu Nacional, que, se não me engano, acho que foi em setembro de 2018, né? E essa medida provisória vai ser convertida em janeiro de 2019 na Lei 13.800, que é a lei dos fundos patrimoniais. Antes da gente falar da lei, né, as pessoas falam, mas poxa, mas eu conhecia já, tinha fundos patrimoniais em alguns poucos casos, mas já existia no Brasil. Como é que era isso? De fato, quer dizer, a nossa legislação, mesmo antes da Lei 13.800, já permitia a criação de fundos patrimoniais, né? Aliás, eu costumo até lembrar quando as pessoas falam não, que não tinha nenhuma legislação de fundos. Se a gente lembra o que é uma fundação, que existe, né, entre nós há muitíssimo tempo, né? A fundação basicamente é um patrimônio que ele é vinculado a uma determinada causa social, né? Que se aproxima muito da definição de endowments que a gente tem. É óbvio, né, que aqui no Brasil se costumou a criar fundações às vezes sem patrimônio nenhum, que é uma certa curiosidade, né? Porque de fato, né, se você tem apenas 1 milhão de pessoas, o modelo deveria ser uma associação e não uma fundação. Mas o modelo fundacional, de fato, ele é muito próximo aqui um endowment. Então você teve endowments sendo criados num formato de fundação ou mesmo de associações, quer dizer, associações que já existiam ou que foram criadas justamente para gerir um fundo patrimonial, né? Posso lembrar do caso de um fundo que eu tenho um carinho muito grande, que é do fundo Baobá, por exemplo, para a equidade racial aqui no Brasil. Um trabalho fantástico que o Baobá faz. Então, o Baobá existe antes da Lei 13.800 e é no formato de associações. Pessoas de destaque do movimento negro do Brasil criaram, salvo engano, em 2011, uma associação que gere hoje o fundo Baobá, que está
né, crescendo, se constituindo, para financiar iniciativas de promoção da equidade racial no Brasil. Então, isso já era permitido, né? O que se buscava né, nos debates que vinham amadurecendo, sobretudo no Congresso Nacional, é que, como a gente tem uma cultura muito incipiente, né, das pessoas fazerem doação, destinarem uma parte né, do seu patrimônio para algo que vai ficar lá imobilizado, gerando rendimentos, né? Quer dizer, a aplicação daquilo é muito diferida ao longo do tempo, é muito contrária à cultura que a gente tem, né? A gente já tem uma cultura de doação incipiente no Brasil, e geralmente os doadores querem aplicar para projetos que estão acontecendo ali agora e ver os resultados logo no ano seguinte, né? Então, a doação vinculada a projetos com começo, meio e fim. Você vai pedir uma doação para um fundo patrimonial que daqui a alguns anos vai gerar, quer dizer, eu acho que poucos doadores tinham ainda e têm esta visão de longo prazo, né? Quer dizer, que é uma doação que você faz hoje que vai gerar efeitos por décadas, oxalá por séculos, né? Então, como é que a gente poderia usar os instrumentos legais para estimular o desenvolvimento de uma cultura de doação e de criação de endowments no Brasil? Então, se você pegasse boa parte dos projetos de lei em discussão naquele momento, criavam, por exemplo, entre outras coisas, incentivos fiscais, né? Quer dizer, alguns tipos de desoneração ou incentivos para que doadores destinassem uma parte da sua renda para fundos patrimoniais, para assim conseguir criando, né, uma nova prática entre nós. E nisso vem a medida provisória em setembro de 2018, então o incêndio do Museu Nacional dá um curto-circuito nesse debate que está se evoluindo e, de repente, bum, baixa uma medida provisória, feita muito rapidamente, né? E que teve que encurtar muito o debate legislativo, né? Uma medida provisória que parte também muito de um movimento que vinha do setor público, de pessoas ligadas, sobretudo, a universidades e institutos de pesquisa no Brasil. Então, se a gente olha um pouco da Lei 13.800, eu vou falar hoje, ela é muito... vários de seus dispositivos fazem sentido para fundos patrimoniais que vão apoiar instituições públicas, seja na área de educação, na área de saúde, cultura e assim por diante. E quando a gente pega esse mesmo modelo e vai pensar em fundos para apoiar organizações privadas da sociedade civil, não necessariamente ele tem as mesmas vantagens do campo público, né? Então, a gente chega aí, né, na medida provisória, que passa por um processo legislativo, algumas mudanças, enfim, aperfeiçoamentos, e resulta na Lei 13.800. Que foi um passo muito importante, de fato, é a primeira legislação que define propriamente fundos patrimoniais, né, com essa terminologia e com as características conceituais de um fundo patrimonial. Mas algumas das vantagens que muitas das pessoas esperavam não vieram, né? Sobretudo na forma de estímulos à doação para fundos patrimoniais, né? Então, a Lei 13.800 ela traz um conjunto de regras impositivas, né? Então, você tem uma estrutura de governança muito rígida que as organizações têm que criar, conselho de administração, conselho fiscal, comitê de investimento, auditoria, regras de publicidade, controle, enfim. Então, ela faz uma série de exigências, mas dá muito pouco em troca para parte das organizações que se disporem a se adequar aos seus fundos à Lei 13.800. Então, mesmo alguns incentivos que chegaram a ser incorporados à lei em algum momento, caíram ou no processo de tramitação ou depois no processo de sanção pelo presidente da República. Então, do ponto de vista de incentivos, ela ficou muito aquém, né? A gente falava muito lá na GV, né? A gente falava, bom, já que a legislação no Brasil já permitia criar fundos patrimoniais, por que a gente precisa de uma nova legislação? Qual é o diagnóstico? Que problema que a gente quer que essa legislação resolvesse? Né? E a gente sempre falava que uma legislação deveria fazer pelo menos uma de três coisas. Né? Ela deveria ou inovar, criando algo que hoje o direito brasileiro não permitisse, ou seja, aumentando as possibilidades que as pessoas têm, arranjos jurídicos para você criar fundos patrimoniais. Dois, uma forma, ela poderia simplificar a criação dos fundos, né? Sobretudo quando a gente lembra o modelo fundacional, né? Um velamento do Ministério Público, várias coisas que às vezes dificultam a opção pelo modelo de fundações, então simplificar seria uma boa bandeira, ou ela deveria estimular, sobretudo na forma de incentivos fiscais para doações aos fundos patrimoniais.
E aí, a Lei 13.800, ela fica muito aquém de qualquer um desses objetivos, né? Primeiro, Sim. ela inova muito pouco, porque a rigor, né, você vai ver os fundos patrimoniais na lei, eles têm que ser geridos por uma organização gestora de fundo patrimonial, que são as velhas associações e fundações que a gente conhece há muito tempo. Então, ele não cria uma nova figura jurídica, uma nova tipo de pessoa jurídica privada, além daquelas que o nosso Código Civil já contempla há muito tempo. Então, ele se baseia nesses mesmos modelos. Do ponto de vista de simplificação, ao contrário, né? Ele complexifica. Aliás, né? Quer dizer, ele é um modelo para fundos patrimoniais bastante robustos, né? Então, você pega, por exemplo, experiência de legislação, como aconteceu na França em 2008, quando a França fez a sua lei de fundos patrimoniais, ela simplificou. Então, ela criou uma espécie de uma fundação light. Olha, você quer pegar uma parte boa do seu patrimônio e transformar aqui num fundo patrimonial? Simplificou, tornou mais rápido, basta um órgão de governança com 3 pessoas, enfim, deixou à vontade das pessoas depois detalharem isso da forma que parecia mais conveniente. A nossa não, a nossa é uma legislação mais maximalista, né, que pretende regular nos detalhes como é que funciona isso. Então, ela não simplificou. E, em terceiro lugar, como a gente já falou, ela não trouxe nenhum tipo de incentivo fiscal, né? E aí você vai me perguntar, pô, mas Eduardo, então de fato é um avanço? Por que é um avanço? Eu acho que ela é um avanço significativo, sobretudo por 3 razões. Primeiro, para a gente pensar em fundos para apoiar instituições públicas, que de fato é uma coisa muito relevante, né? Falamos aqui do Museu Nacional, né? Ou agora, né, soube recentemente, né, a Unicamp criou um fundo patrimonial para apoiar seu braço de inovação lá, quer dizer, uma instituição pública. Por que foi importante para isso? Porque antes, sem uma lei específica, se você criasse um fundo patrimonial, era muito difícil você assegurar que aquele dinheiro privado ia estar vinculado a um determinado órgão público em função da nossa legislação administrativa, né? Então, a Lei 13.800, ela cria contratos específicos para regular isso de uma forma muito mais adequada. Então, hoje, universidades, centros de pesquisa, museus estatais, enfim, eu acho que hoje tem mecanismos para estimular a criação de fundos para apoiar as suas instituições públicas. Em segundo lugar, eu acho que a lei tem um papel, pode vir a ter um papel importante no campo cultural, mesmo daí sim nas organizações da sociedade civil. Por quê? Porque um dos poucos incentivos fiscais que foram incorporados na lei, né, não é exatamente um novo incentivo fiscal, mas a lei prevê, abre a janela, a possibilidade de que doações para fundos patrimoniais na área da cultura possam ser beneficiados com o mecanismo da Lei Rouanet de incentivos fiscais. Isso ainda depende de regulamentação, ainda não foi regulado ainda pelo governo federal, mas é uma janela importante. Se isso for bem feito, pode ser que no futuro a gente venha a ter fundos patrimoniais na área de cultura relevantes entre nós. E além disso, né, além desse apoio a instituições públicas e na área cultural, eu acho que o simples fato da gente ter tido uma legislação, toda movimentação, acho que trouxe, né, um novo lugar para essa discussão, ganhou muita relevância, visibilidade, né, um pouco esse tema dos fundos patrimoniais, tanto que a gente está discutindo ele aqui hoje, né? Então, eu acho que a lei, obviamente, que foi um passo bastante positivo e importante, mas nem de longe eu acho que ela esgota todos os desafios que a gente tem aí pela frente. Muito bacana mesmo. E eu queria, então, falar um pouco das finalidades, né? Você falou bastante, foi muito interessante sobre o que são os fundos, esse processo histórico todo até chegar na legislação, na 3.800, mas quais são as áreas de saúde, educação, enfim, e é importante também o registro de que a lei, um dos mecanismos ali é proibir que, uma vez instituído o fundo para determinada finalidade, você saia gastando dinheiro com outras finalidades, né? Então é importante saber que um fundo para uma determinada finalidade ele vai ser usado exatamente para aquilo, né? Tem os mecanismos de frear a gastança com outras questões. Então fala um pouquinho dessas finalidades, quais são as possíveis finalidades de saúde, cultura, você já falou, então quais são elas? Olha, o que a lei prevê é que um fundo patrimonial pode ser criado ou para apoiar uma instituição já existente, seja uma instituição pública ou uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, ou apoiar uma causa, né? Então você tem esses 2 tipos de fundos patrimoniais, fundos ligados a instituições e fundos ligados à causa, né?
um fundo ligado à causa, que eu mencionei aqui, o Baobá seria um fundo ligado à causa, ou seja, a causa da equidade racial. Então, ele não é um patrimônio destinado a financiar nenhuma instituição A ou B específica, né? Mas dentro dessa divisão, toda e qualquer área de interesse público pode ser contemplada por um fundo patrimonial. Até na redação inicial da lei, restringiu um pouco mais, mas no final, né, se a gente olhar ali logo no primeiro artigo da Lei 13.800, no parágrafo único, detalhe, né, quer dizer, você vai poder criar fundos para apoiar áreas como educação, ciência, tecnologia, pesquisa e inovação, cultura, saúde, meio ambiente, assistência social, esporte, segurança pública, direitos humanos e quaisquer outras finalidades de interesse público. Então, a rigor, essa é uma janela bem ampla, né? O que é importante as pessoas entenderem é que o fundo em si não tem personalidade jurídica, ou seja, ele não é uma nova instituição. O que a lei prevê é que há de se criar uma pessoa jurídica no formato de associação ou fundação, que vai ser chamada Organização Gestora de Fundo Patrimonial. E essa organização, a finalidade única e exclusiva dela é gerir fundo. Ela não vai poder executar projetos, ela não vai poder fazer outras coisas. Ela tem um propósito específico e delimitado de gerir o fundo patrimonial e transferir, evidentemente, as receitas obtidas aí com esses investimentos ou a uma ou mais instituições, ou financiar uma determinada causa por meio de projetos apresentados por organizações da sociedade civil, né? Então, é um pouco esse o arranjo que ela coloca. Você sempre precisa ter uma organização gestora do fundo patrimonial. Essa era a minha, já anotada aqui, a minha próxima pergunta, e é bom que já ficou a deixa perfeita, que é justamente, ela fala em três tipos de organizações, né? A gestora de fundo, a apoiada e a executora. E, então, para que a gente não tenha dúvidas de quais os papéis de cada uma delas, vamos destrinchar esses três tipos de organizações. De fato são três, né? Então, a gente já falou da organização gestora do fundo patrimonial. A lei se refere à instituição apoiada, ou seja, aquela instituição que é prevista no estatuto da organização gestora como a que irá receber os recursos do fundo patrimonial, e prevê essa terceira figura da organização executora de projetos. Então, contemplando a ideia, né, de, no fundo, uma espécie de uma relação tríade, em que você pode ter projetos sendo executados por uma terceira parte em benefício da instituição apoiada. Acho que isso tem muito a ver, de novo, com o ambiente público e não com o ambiente da sociedade civil, porque é muito comum, né, sobretudo se a gente pegar as universidades, institutos de pesquisa público, terem, por exemplo, fundações de apoio, enfim, organizações privadas, né, que circulam, né, estão no entorno dessas organizações, que têm o papel de executar projetos no regime de direito privado de forma um pouco mais dinâmica, né, do que as organizações que estão lá sujeitas a toda a legislação pública. Então, acho que essa figura da organização executora, a meu modo de ver, ela faz muito sentido para os fundos patrimoniais que vão apoiar instituições públicas, né? Acho que nos fundos que vão apoiar organizações da sociedade civil, muito raramente a gente vai ter, de fato, essa figura da organização executora aparecendo, porque, de fato, acho que ela não vai ser necessária, né? O que eu chamaria atenção aqui, né, é que a gente está, de novo, né, falando, quando a gente está pensando numa organização que já existe hoje, fala, poxa, eu quero criar o meu fundo patrimonial, né? Para garantir uma sustentabilidade de longo prazo. Se ela for optar pelo modelo da Lei 13.800, vai ter que criar uma nova pessoa jurídica, e uma nova pessoa jurídica que, inclusive, ela não terá o controle, né, do ponto de vista societário dessa organização. Essa outra organização vai ter um outro conjunto de conselheiros, de diretores, enfim, que não são os mesmos da organização apoiada. Então, a lei prevê claramente essa separação, né? O que coloca, de fato, né, acho que a opção pelo modelo 13.800, de fato, são para projetos de maior envergadura. A organização fala, puxa, mas o meu é uma coisa um pouco menor, tímida, não se justifica eu criar uma organização gestora de fundo patrimonial. Ora, eu acho que para essas, nada impede que elas criem um fundo patrimonial próprio, dentro da sua própria estrutura. Seria um patrimônio que, do ponto de vista contábil, ele é segregado, né? Então você cria regras, pode criar
todo um conjunto de normas internas para proteger esse teu fundo patrimonial, mas eles estão dentro da mesma pessoa jurídica, da mesma associação ou fundação, né? É exemplo dos fundos que a gente mencionou aqui há um tempo atrás, né? Então, acho que esse é um ponto importante também para a gente colocar aqui, viu, Lucas? Que no meu entender, e de várias outras pessoas que têm discutido isso, quer dizer, o modelo da Lei 13.800 ele não é único. Ele é um modelo que está posto, que tem suas vantagens, tem também os seus ônus, à disposição das organizações. Mas nada impede, evidentemente, né, que outras que queiram criar fundos patrimoniais de acordo com outros arranjos jurídicos contemplados pela legislação brasileira possam fazê-lo. Muito bacana. Essa é uma das perguntas que a gente sempre faz aqui. O nosso público tem, né, advogados, contadores, assistentes sociais, mas tem muito gestor de pequenas organizações do Brasil inteiro. Então, sempre a gente faz essa discussão e pergunta, e essas pequenas organizações, né, em que medida elas podem se beneficiar ou podem também acessar esse tipo de discussão que a gente está fazendo? Então, penso eu que isso que você traz atende um pouco essa linha de raciocínio, ou seja, uma pequena organização talvez não consiga criar uma instituição, um fundo milionário para captar e tal, mas ele pode sim alocar algum recurso e fazer a gestão desse recurso como um fundo, né? É isso um pouco que você está fazendo. Sem dúvida, né? E até, assim, lembrando também que, assim, fundo patrimonial, evidentemente que não é para toda e qualquer organização, né? Não é um desafio trivial, né? A gente sempre faz um pouco esse exercício, né? Em média, o que você consegue obter de rendimentos de um fundo patrimonial é algo próximo a 5% do total do patrimônio deste fundo, né? Então, imagina o seguinte, para você ter um rendimento do fundo patrimonial de R$ 10.000 por mês, ou seja, R$ 120 mil num ano, né? Você precisa conseguir constituir um fundo de cerca de R$ 2.400.000, aqui numa conta grosseira, né? Ora, conseguir captar R$ 2.400.000 para um fundo, um valor que vai ficar imobilizado, de fato, boa parte das organizações esse é um desafio muito distante, né? Porque elas estão ainda muito preocupadas em conseguir financiar o aqui e agora, né? Um pouco a agenda do mês que vem, né? Então, esse acho que é uma primeira ressalva a se colocar, quer dizer, de ver de fato se uma organização, se aquilo de fato é um desafio que faz sentido para ela. Agora, a gente pode pensar na construção no Brasil de fundos destinados a apoiar um conjunto de organizações ou mesmo uma causa, né? Não precisa cada organização ter o seu fundo patrimonial, né? Se a gente criasse um grande fundo patrimonial, por exemplo, para apoiar a cultura, né, no Brasil, os direitos humanos, que inclusive já temos iniciativas, né, o Fundo Brasil Direitos Humanos, enfim, que já estão tentando fazer isso, né, de repente é mais fácil você conseguir capitalizar um fundo patrimonial num esforço coletivo do que num esforço individual de uma organização para ter o seu próprio fundo patrimonial, né? Então, acho que esse trabalhar um pouco com essa ideia aqui de que nós temos múltiplos modelos, né? O modelo da 13.800 está aí hoje, disponível, sobretudo para as instituições públicas, mas também para as organizações da sociedade civil, mas nada impede que a gente ainda continue utilizando os arranjos que a legislação contempla de fundos internos dentro da própria organização. É claro que, para isso, ela vai precisar mexer no estatuto, ela vai precisar ter um bom regulamento do fundo patrimonial, ela vai ter que pensar na governança desse fundo, ou seja, regras que, de fato, assegurem que o valor que foi colocado ao fundo não vai ser gasto na primeira emergência que aparecer, né? A gente falou, o fundo tem essa vocação de perpetuidade. Se na primeira ameaça eu vou lá e coloco e faço um saque do fundo, de fato ele não está funcionando como um fundo patrimonial. Então, você tem que ter regras, e regras bastante estáveis, difíceis de serem alteradas, e um conjunto de freios e contrapesos, né, na governança desse fundo que tornem difícil você comprometer o fundo patrimonial em função de emergências que possam aparecer no dia a dia da organização. De fato, deveria ser algo muito extraordinário para que você pudesse ir lá desrespeitar as regras que você próprio criou, né? E é por isso, né? Muito, muito bacana. Tem uma pergunta aqui, eu não sei o nome da pessoa, mas é uma pergunta interessante. Ele diz, olha, a criação de um fundo não pode trazer mais malefícios do que benefícios, ao trazer junto uma rotina de lógicas empresariais que não necessariamente pertence ao mundo de experimentação das OSCs.
Olha, eu acho que não. Acho que você tem já, inclusive, experiências muito bem sucedidas fora do Brasil e aqui mesmo no Brasil de fundos patrimoniais, né? O que eu acho que, de fato, você tem que ter as pessoas certas nos lugares certos. Então, a maioria dos fundos, por exemplo, ele cria o quê? Um comitê de investimento que é feito com pessoas que, de fato, entendem menos da atividade fim das organizações na área social, cultural, ambiental, e mais de questão de investimentos financeiros, propriamente dito, que vão estar zelando, se preocupando um pouco, bom, onde que a gente vai aplicar, como é que a gente define a política de investimentos, quanto que pode sacar do fundo e coisas do gênero. Para que as instâncias de conselho de administração, diretoria, o quadro técnico da organização possa se concentrar na sua atividade finalística. Então, eu acho que não, eu não tenho visto muito risco não de organizações isso acabar desviando, cooptando a agenda das organizações ao entrarem nesse campo. Dito isso, o que eu acho também importante, né, a gente falou no começo que os recursos do fundo vão ser investidos, eu acho que as organizações têm que ter um cuidado em como fazem os investimentos, né? Então, vários endowments, por exemplo, falam, olha, se eu for adquirir ações, parte dos meus investimentos vão ser em ações, eu não vou adquirir ações de empresas que são contrárias aos meus princípios, aos meus valores, que estão envolvidas com trabalho escravo, que estão envolvidas em produtos que são nocivos à saúde humana e coisa do direito. Então, são todo um conjunto de regras que, quanto mais estes investimentos servirem para o propósito da missão da organização, estiverem alinhados, tanto melhor, né? Não faz sentido você fazer um trabalho aqui, de repente os teus investimentos irem na contramão daquilo que você faz no teu dia a dia. Mas acho que hoje há já, né, uma preocupação no próprio mercado financeiro de como vai se alinhando, né, a práticas social e ambientalmente corretas e que produzam menos impactos nocivos para a população. Então, acho que é de fato um cuidado importante, mas que tem como ser trabalhado, né? Muito legal. Se fala também, você citou aí, e a lei traz requisitos muito interessantes dos tais requisitos de governança, né? Você tem uma estrutura para gerir esse fundo, a instituição gestora, né? Precisa ter um conselho de administração, o comitê de investimento, o conselho fiscal. Então, como funciona? Traz um pouco desse quadro aí, desses requisitos de governança. É isso mesmo, a organização gestora, nos moldes da 13.800, ela vai ter em 3 a 4 instâncias de governança, né? Bom, se ela for uma associação, óbvio que ela vai ter uma Assembleia Geral de Associados, se ela for a fundação, não, mas enfim, então já tem um primeiro órgão que é essa Assembleia Geral. Você tem que ter um Conselho de Administração, que tem, né, o papel de definir as grandes diretrizes políticas, enfim, eleger os administradores da organização. Você tem um Comitê de Investimento, que é o órgão específico de zelar com a política de investimento, supervisionar se de fato aquela política está sendo aplicada. Então, né, quando a gente fala política de investimento, ele vai definir, olha, qual as margens, tanto você vai poder aplicar em produtos de renda fixa, renda variável, quanto de risco é possível se correr, que tipo de investimentos são os mais adequados para, né, perpetuar e otimizar esses recursos do fundo patrimonial. E você vai ter também um conselho fiscal, que é o órgão de supervisão financeiro contábil da organização, né? Então, e claro, né, falando de tudo isso, possivelmente ainda vai ter uma diretoria encarregada da gestão executiva do fundo, né? Então, é uma instância de governança bastante complexa, né, que vão basicamente 4 ou 5 instâncias. E é interessante falar, né, que a lei prevê, inclusive, que todas essas instâncias poderão ser remuneradas, inclusive os conselhos, né, que é algo que a gente não tem na prática das organizações da sociedade civil, né? A gente teve mudanças na legislação, sobretudo em 2015, que permitiu remunerar os dirigentes, mas os dirigentes que estão na gestão executiva, né, sobretudo os diretores. Mas com membros de conselho, a prática, na maioria das organizações, é de não remunerá-los, até porque a legislação tributária nossa aparentemente é meio controverso isso, mas ainda não dá segurança jurídica para se remunerar isso, né? E a Lei 13.800 veio e falou, não, pode remunerar. O problema é que ela não mexeu na legislação tributária, né? Então, eu digo que acho que um dos curtos-circuitos da Lei 13.800 é isso. Quer dizer, se você fizer hoje um fundo patrimonial nos modelos da lei
e remunerar todos, não há garantia por hora de que você não vai enfrentar problemas com a Receita Federal, com os fiscos estaduais ou municipais lá na frente. Então, esse é um dos pontos que estão aí para serem melhor aperfeiçoados no futuro aí da lei. Você já que você trouxe, então, o campo tributário, enfim, queria colocar uma das críticas, né, que tem aqui e ali a gente vê com relação justamente aos fundos, que é a questão tributária, um pouco alinhamento, digamos assim, com a lei tributária. Então, a incidência do ITCMD, né, do imposto, que isso vocês têm discutido, inclusive, também na FGV, tem livro publicado sobre isso, né, nas doações para as organizações, então também incidiria sobre as doações do fundo. Além de você não ter incentivo, você ainda incidiria imposto sobre essas doações e a tributação sobre os próprios rendimentos financeiros desses fundos, né? Como é que está essa discussão, como é que está esse não alinhamento, digamos assim? Esses são todos pontos que a lei não resolveu, né? Acho que aí tem uma agenda importante do futuro, né? Então, a primeira questão tributária relevante é que não necessariamente a organização gestora do fundo ela era do mesmo regime tributário da instituição apoiada. Então, imagina o seguinte hoje, por exemplo, uma instituição de saúde que tem imunidade tributária, tem SEBAS, né? Não tem que recolher basicamente nenhum tributo, seja contribuições, contribuição previdenciária, impostos em geral. Ela cria um fundo patrimonial. Evidentemente, né, quer dizer, é possível que a gente defender que, né, como ela vai apoiar essa instituição, ela deveria estar sujeita ao mesmo regime, mas a legislação não deixa isso muito claro. Então, um dos esforços aí do grupo, da coalizão dos fundos filantrópicos, é justamente para tentar alinhar com a Receita Federal este ponto, né, mas há ainda alguma insegurança em relação a isso. Além disso, outro ponto que você trouxe bem, né? Se eu criar um fundo para apoiar uma instituição, eu vou ter sempre duas organizações, eu vou ter, a rigor, duas operações de doação. Uma doação em que um indivíduo ou uma empresa doa para o fundo e depois este repasse do fundo para a instituição apoiada, né? A dúvida se essa segunda operação é uma doação ou não, mas eu diria que aos olhos do fisco, né, possivelmente vai considerar que isso é uma doação também. Então, a gente corre o risco de, a hora que eu crio um fundo patrimonial, eu criar uma dupla incidência do ITCMD, dependendo do regime tributário das organizações. Então, este é um ponto também que ainda precisa ser mais bem equacionado. Mas ITCMD, enfim, é um assunto que você já discutiu muito aqui, né, no teu canal, né, Lucas? Mas de fato não faz nenhum sentido a gente tributar esse tipo de operação, mas de fato temos esse risco hoje colocado. E por fim, né, é a questão da tributação dos rendimentos do fundo patrimonial, né? Por quê? Porque um fundo patrimonial que vai ser constituído como uma entidade sem fins lucrativos, uma associação ou fundação, ele vai ser isento de imposto de renda e da CSLL. No entanto, esta isenção não alcança os rendimentos de aplicações financeiras, né? Então, se a gente está pensando em fundos que vão gerar um volume de capital relevante, esta tributação pode, né, acaba comendo uma boa parte aí do esforço de captação de recursos da organização, vai ser diluída com esta forma de tributação. Então, uma terceira agenda importante aí nessa questão tributária é, de fato, tentar estender a desoneração dos tributos sobre rendimento de aplicação financeira para os fundos patrimoniais. Acho que esse seria já um incentivo bastante importante para a gente conseguir desenvolver os fundos no Brasil. Agora, é claro, né, a agenda de incentivos fiscais nesse momento está muito pouco popular entre nós, acho que hoje sempre, né, foi, mas sobretudo nos últimos anos, muito difícil, sobretudo para o campo da sociedade civil. Então, não é uma briga fácil que os fundos têm pela frente para conseguir vencer essa bandeira. E tem uma pergunta aqui, eu também perdi o nome da pessoa. Hoje eu estou sem meu computador, então é tudo aqui na telinha mesmo, a gente perde às vezes o nome e tal. Mas é uma pergunta muito interessante sobre o SEBAS. Como fica então a questão do SEBAS com relação aos fundos patrimoniais? Essas instituições, elas podem ter SEBAS, a instituição apoiada, a que recebe, apoiada no caso, que recebe, pode ter o SEBAS. Então acho que entra um pouco nessa discussão que você falou dos regimes diferenciados entre a instituição gestora e a instituição apoiada. É isso? Assim, a instituição apoiada que tem SEBAS, a criação de um fundo patrimonial, a princípio, eu acredito que não vai implicar a certificação dela, que vai continuar tendo, renovando e assim por diante.
Acho que a dúvida, talvez, né, que se coloca é se a organização gestora de fundo patrimonial vai poder obter os SEBAs, né? Eu acho que aí é muito difícil da gente fazer previsões, até porque os SEBAs agora, né, os requisitos do SEBA, a gente está num momento de muita incerteza, sobretudo a partir da decisão do Supremo no começo deste ano, que declarou inconstitucionais os requisitos, né, de contrapartida para a obtenção dos SEBAs, né? Então, é possível que uma organização, por exemplo, gestora de fundo patrimonial, destinada a apoiar ações na área de assistência social, possa vir a pleitear e conseguir os SEBAs hoje na área de assistência social. Mesma coisa no campo da educação, no campo da saúde. Mas eu diria que acho que ainda é algo, um movimento que a gente vai ter que assistir, né? Não sei se já tem alguma organização gestora que fez esse movimento, mas acho que é um movimento interessante que vale a pena tentar ser explorado, sim. Muito bacana. Queria então só lembrar para o pessoal que essa live fica gravada aqui no IGTV aqui do Instagram e também em nosso canal no YouTube, o Oscar Legal no YouTube, tá? Todas as lives, essa e todas as outras passadas ficam lá. A gente tem visto uma diminuição, uma certa diminuição das pessoas que acompanham ao vivo, mas, por outro lado, um aumento, tanto na audiência das lives que ficam gravadas, quanto no canal. E aí, quem for lá no canal, pode se inscrever, deixar seu like, deixar seu comentário, e pra gente apoia o nosso trabalho, tá? E convidar todo mundo, toda terça-feira, às 18 horas, a gente está aqui na Live Oscar Legal. Semana que vem, a gente vai estar com a Thaís Moté, vamos estar falando sobre a implementação do Miroski na cidade de Rio Verde, em Goiás. Então, a gente falou aqui já sobre a implementação do Miroski no estado da Bahia, em 2 municípios, né, em Belo Horizonte, em Salvador. Então, a gente agora vai pegar uma experiência de um município do interior sobre a implementação. Eu estive lá em Rio Verde, num seminário sobre Miroski, muito interessante a experiência deles. A gente vai estar conversando com a Thaísa, na verdade, não é Thaís, aqui na terça-feira que vem. E na última terça-feira do mês, para fechar novembro, a gente vai estar com a Simone Moreira, ela que é uma advogada mineira, e vai estar falando sobre as relações de trabalho nas organizações, seletistas, voluntários, estagiários, quais os cuidados que as organizações precisam ter com as suas relações de trabalho nas entidades. Então, fica ligado, toda terça, às 18 horas, a gente está aqui. Hoje a gente está finalizando aqui. Eduardo, é um negócio sério. Toda vez, eu costumo dizer isso, eu não me canso de dizer isso. A live, quando é legal, a gente pisca o olho, falta 5, 6 minutos para terminar. Exatamente o que está acontecendo aqui. Tantas coisas ainda, né? Um tema que né, a gente poderia explorar ainda mais algumas coisas, mas fica o convite para o pessoal, né, pesquisar. Tem publicações do IDES, né? O IDES tem publicações muito interessantes sobre os fundos, então pesquisar aí é importante. E a gente, né, infelizmente, já está acabando. Também convidar, não posso deixar de esquecer, dia 19 de novembro, a gente está estreando um programa novo, que é o Oscar Legal Debate, né? Vai ter transmitido pelo canal Oscar Legal no YouTube. Então a gente vai estar com a Bianca Monteiro, mais 2 convidadas, falando sobre a LGPD, o impacto da LGPD nas organizações da sociedade civil. Esse é um tema super importante, que está impactando, vai impactar muito a vida das organizações, no tratamento dos dados, enfim. Nós tivemos uma live aqui outro dia sobre isso, e vamos ter outras, certamente. E o Oscar Legal Debate, dia 19 de novembro, das 17h30 às 19 horas, pelo nosso canal no YouTube. Fiquem ligados, a gente vai aí começar a divulgar direitinho essa semana o Oscar Legal Debate. Bom, para a gente ir fechando, eu queria trazer mais queria trazer várias questões, na verdade, Eduardo, mas uma delas é sobre os mecanismos até de compliance e de governança, a gente falou, mas assim, algumas obrigações que as organizações têm, né? A manter contabilidade, essa clássicas, né? Manter a contabilidade com base nas normas brasileiras de contabilidade, a divulgação anual das demonstrações financeiras, a demonstração dos relatórios de execução, enfim, mecanismos de procedimento interno de integridade. Então, fala um pouco dessas questões para a gente também. Acho que esse é um ponto que a lei dedicou bastante atenção, né, na questão de transparência e integridade, né? Então, as organizações gestoras de fundo patrimonial constituídas na forma da lei vão ter essa obrigação, né, de publicar, né, tornar público as suas demonstrações financeiras e de gestão, os seus relatórios de
não é propriamente de atividades, né, mas do apoio que elas estão dando para a instituição, para uma causa, quer dizer, isso tudo tem que estar público, né, para qualquer interessado ter acesso a isso. Vai ter, evidentemente, que seguir aí os nossos padrões, estándares de conformidade do ponto de vista contábil, né, então isso também está colocado. E, inclusive, nesta agenda de integridade, conformidade, o compliance, né, então a lei já coloca a necessidade das organizações terem um código de ética e conduta que vai pautar a ação de todos os dirigentes e funcionários, né? Um ponto curioso é que a lei coloca todas as exigências para a organização gestora do fundo patrimonial, mas a instituição apoiada não necessariamente precisa seguir. Então, essa é uma das questões da atenção, né, quando a gente fala neste modelo de governança dos fundos patrimoniais, que é um modelo que envolve, no caso de fundos que apoiam instituições, pelo menos, né, sempre duas organizações, é que às vezes a gente está com padrões muito elevados numa ponta e não necessariamente na outra, né? Então, acho que pensar numa regulação que visse um pouco este conjunto, né, e que ambos conseguissem caminhar com os modos, com os mesmos critérios, parâmetros, seria bastante importante. Antes da gente ir embora, Lucas, fazer só um pouco de propaganda e para quem tiver interesse também, muito do que eu comentei aqui hoje, mas muito mais do que isso, está um pouco nesta publicação aqui, que é o resultado da pesquisa que a gente fez nos últimos 3 anos na GV, em parceria com o GIF e apoio da União Europeia, que era um grande projeto que chamava sobre sustentabilidade econômica das organizações da sociedade civil. E ali a gente olhou tanto financiamento público, né, quanto financiamento privado. Financiamento público, né, o foco foi o Mirosk, e no campo do financiamento privado a gente olhou 3 mecanismos. Um era a questão do imposto sobre doações, o nosso ITCMD. Segundo, incentivos fiscais de doações, especialmente incentivos para pessoas físicas. E o terceiro mecanismo de financiamento privado era justamente os fundos patrimoniais. Tem uma pesquisa que foi liderada pelo meu colega Augusto Virata, que conseguiu a participação de muita gente, se tornou público e está disponível no site do projeto SustentaOSC, que está hospedado lá no site do GIF. Acho que se você colocar gif.org.br/sustentaOSC, você encontra todas as publicações disponíveis gratuitamente na internet. Aliás, recomendo fortemente as publicações desse projeto, são excelentes. Tem o livro sobre a implementação do Mirosk, sobre o TCMD, são excelentes, assim, de altíssimo nível, recomendável para todo mundo que atua com organizações. Eu sou um leitor voraz aí dessa coleção, que eu aprecio muito, acho um trabalho belíssimo, né? Já tive algumas entrevistadas aqui que falaram da experiência dessas publicações, do que pesquisaram e colocaram, né, apontaram nessas publicações, e tenho lido bastante e recomendo a todos que baixem lá, é download obrigatório lá no site do GIF, na parte de publicações. Então, Eduardo, suas considerações finais aqui, rapidinho, porque a gente acho que está com 2 minutos só, e o Instagram ele não tem prorrogação, ele é pontual, 1 hora ele fecha a conta. Muito bom. O último comentário que eu faria, antes, né, da gente se despedir aqui, que eu acho que a gente vai à discussão no futuro no Brasil, é pensar como é que a gente pensa uma legislação que cabe uma pluralidade de modelos de fundo patrimonial, né? Hoje a gente está trabalhando com uma lei, que a gente brinca, né? One size fits all, é um tamanho para todo mundo, né? Talvez a gente precise entender as necessidades de regulação jurídica desse fundo para aperfeiçoar isso, né? Em alguns casos, por exemplo, quando são grandes empresários ou empresas, pessoas ricas que queiram criar um fundo, você precisa se preocupar menos em mecanismos de governança, de proteger, porque o doador ele tem o controle daquilo, né? E é diferente o caso em que você vai captar a doação, né? Captar a poupança pública, e aí sim, de fato, você precisa ter mecanismos de proteger um pouco melhor. Então, acho que aí tem um pouco de como é que a gente cria um ecossistema de fundos patrimoniais mais interessantes no Brasil. Lucas, eu agradeço demais o teu convite, a tua generosidade, a tua simpatia desse bate-papo aqui. Foi minha estreia numa live do Instagram, portanto eu peço desculpa aos teus aí, o teu público que acompanha essas lives um pouco pelos meus tropeços aqui, mas foi um enorme prazer e estou à disposição, enfim, tua, espero também a gente estar voltando a se falar bastante em breve. Cara, eu que te agradeço imensamente disponibilizar a sua agenda. Você é um cara que tem uma agenda super corrida, né?
a gente tá vendo aí todo o seu trabalho acadêmico, como advogado, enfim, e você disponibilizar essa horinha aí para conversar, não só comigo, mas com o nosso público, disponibilizar sua expertise, sua experiência, sua sapiência, né, falando sobre um tema tão interessante para as organizações, né? Então, agradeço de coração, muito bacana esse bate-papo. Eu que já tenho acompanhado você aí em outras discussões, desde do lado de quando eu estava em São Paulo, que podia ir nos eventos presenciais, também agora nesses eventos virtuais que a gente está aí acompanhando aqui e ali. Então, agradeço imensamente a sua vinda aqui, tá bem? E dizer para o pessoal, lembrar só para o pessoal que terça-feira que vem, 18 horas, a gente vai estar aqui com a Thaisa Moté falando sobre a implementação do Miróscopo no município de Rio Verde, Goiás, tá bem? Então, todo mundo com a gente. E no dia 19 de novembro, o Oscar Legal Debate, das 17h30 às 19 horas. Não vai ser aqui pelo Instagram, é lá no nosso canal, Oscar Legal no YouTube. Aproveita, se inscreve lá, já liga o sininho para ele te avisar na hora que começar, tá bem? Então, estaremos lá, eu, a Bianca Monteiro, mais duas convidadas, falando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e a LGPD. Então, espero todo mundo aqui, terça-feira, 18 horas. Um abraço. Eduardo, muito obrigado mais uma vez. Tamo junto, todo mundo, aqui, terça-feira, 18 horas. Valeu. Valeu, um abraço, gente. Tchau, tchau.